Shalom Adonai a toda criatura e a todo Filho de Deus Altíssimo, a todos os servos e servas, a todos aqueles que se doam em prol da palavra do Senhor. Hoje iremos falar um pouco da suma do vídeo passado. Eu dizia que existem criaturas e existem filhos de Deus. Talvez isso trouxe algumas dúvidas nas pessoas. Será que é verdade? Existe isto? Criaturas e filhos de Deus? Vamos falar um pouco disso. Primeiro temos que falar da Bíblia. Antes de mais nada, de eu começar com essas ministrações, eu tenho que trazer um resumo, o que realmente é a Bíblia. Bom, para eu trazer a Bíblia, vocês têm que saber o que é a Bíblia. A palavra do Senhor. A Bíblia é uma biblioteca móvel que podes ter em sua mão. A Bíblia é um conjunto de livros. A Bíblia cristã, protestante ou evangélica contém 39 livros do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento. Para a Bíblia Católica, ela contém 73 livros no total, 46 livros do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento. Então, por que há diferença de livros nessas duas Bíblias? Porque na Igreja Católica tem a mais 7 livros. Esses livros são chamados de apócrifos. Então, esses livros apócrifos não foram aceitos após o Concílio de 365 depois de Cristo, na Laodiceia. A igreja primitiva sentou e fez esse concílio e viu que esses livros não tinham inspiração divina. Outros eram de procedência duvidosa. Então, eles tiraram esses livros. E no segundo concílio, que foi em 397 depois de Cristo, em Cartago, eles examinaram os livros e foram ver que realmente muitos não concordavam com algumas passagens que estavam naqueles livros, mas são livros históricos, livros que para quem está já num nível espiritual, já dá para ir à busca desses livros e meditar nesses livros. Alguns livros têm repetição, alguns falam de coisas que o cristianismo em si não concorda, então por isso é que foram retirados esses livros. Os ortodoxos, eles têm 4 livros que eles acham que também devia estar na Bíblia deles. Então há essa disparidade. Os livros que foram retirados são Tobias, Judite, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico, Baruque, que é a carta de Jeremias, 1 e 2, Macabeus e alguns trechos de Esther, alguns trechos também de Daniel.
Foram esses 7 livros que foram retirados da Bíblia. Agora, os que estão acrescentados na Bíblia ortodoxas é 1 e 2 de Esdras, oração de Manassés, 3 e 4 de Macabeus e Salmo 151. A Bíblia Católica, a diferença da Bíblia Católica para com a Bíblia Protestante ou a que nós usamos, os evangélicos, é essa, desses 7 livros. Esta é a Bíblia. Esta é a biblioteca que cabe na nossa mão. É a única biblioteca móvel que cabe em qualquer lugar. Tem bíblias bem pequenas que cabem na carteira, no bolso da calça, na camisa. Não há justificação de não ter a Bíblia. Na Bíblia tem 3 personagens, dos quais a primeira personagem é o Deus Altíssimo, que fala conosco, que nos adverte e que no Antigo Testamento a gente vê punições por causa da desobediência. A segunda personagem é o homem, que nós vemos o homem falando, suplicando, pedindo a misericórdia, agradecendo a Deus, louvando a Deus. E a terceira personagem é o diabo, que aparece tentando o homem ou induzindo o homem ao caminho errado. Esta é a terceira personagem que contém na Bíblia. Então nós temos que ter a sabedoria de entender quando é que é Deus falando, quando é que é o homem falando, quando é que é o diabo tentando. Para isso, nós não devemos meditar a Bíblia se não estivermos preparados, não tivermos orado em primeiro lugar, porque a oração é a abertura para a ligação, o elo de ligação entre o Filho de Deus para com o Pai. No mundo espiritual, quando oramos, ali há aquela proteção de Deus diante daquela pessoa para Deus falar com ela através da palavra ou advertir através de uma passagem bíblica que os outros falharam no passado e que nós precisamos ter como exemplo e poder se desviar do mal. Então, tudo isso depende da comunhão, depende de ser filho. Porque uma simples criatura, ela pode pegar a Bíblia e ler como se fosse um livro qualquer. Não vai entender nada. Pode ser doutor, professor, doutor, vai interpretar como se estivesse a ler um romance, um outro livro de ciência, qualquer coisa assim. Mas a Bíblia é viva, é palavra viva. O que aconteceu há anos atrás, Deus pode trazer essa visão do que aconteceu há anos atrás para te advertir do que vai acontecer contigo. Então, a palavra de Deus não é simples palavra, não é simples leitura. Por isso é que muitos dizem que a Bíblia é complicada, não se entende. Não, entende, só que a pessoa tem que estar no espírito, tem que orar, tem que pedir a direção de Deus, discernimento, pedir que Deus dê a sabedoria. Então, a tua visão é aberta para entender a cada palavra da Bíblia com facilidade. Jesus, you love me too much, oh, too much, oh, too much, oh, excess love, oh.
Jesus, you love me too much, oh, too much, oh.